pessoal, como vocês estão? Hoje nós iremos falar sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Afinal, qual a importância da Revolução Francesa para a própria França e para o mundo? É disso que nós iremos tratar na aula de hoje. E fica aí ligadinho até o final para não perder nada do que eu vou falar aqui hoje, porque tudo isso é muito importante para que você compreenda todo o processo. E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, não se esquece de apertar o sininho para sempre te avisar quando tiver uma nova aula aqui do canal Milu, Professores de História. E se você gostar dessa aula, deixa aquele like, né? Porque é muito importante para nós, para o crescimento do canal, assim como todos os comentários que vocês deixam. Inclusive, se tiver alguma dúvida, algum elemento que ficou faltando, coloque aí nos comentários que nós estamos atentos para responder cada comentário que vocês fazem, tá certo? Então podem deixar aí no comentário. Mas vamos deixar de papo e vamos logo para a aula. Roda a vinheta! Quando tratamos sobre a Revolução Francesa, nós precisamos entender alguns elementos. Entre eles, qual a importância da Revolução Francesa para o mundo? A partir da Revolução Francesa, nós vamos ter uma série de elementos, como, por exemplo, o estabelecimento do Estado e de alguns elementos do Estado, a partir daquilo que a Revolução Francesa trouxe do quê? Do Iluminismo. Inclusive, se você não lembra o que é o Iluminismo, é muito importante para essa aula que você saiba o que é o Iluminismo. Eu vou deixar aqui o card da nossa aula sobre o Iluminismo, para que você entenda bem daquilo que eu estou falando, tá certo? Vários elementos como liberdades individuais, né, organização do poder, organização de uma série de coisas, de códigos de leis, por exemplo, organizações técnicas, né, métrica, e uma série de elementos que são postos a partir da Revolução Francesa. Isso vai ser um legado para o mundo. É por isso que a Revolução Francesa acaba sendo um marco para a história mundial. Tanto que é um marco que finaliza, segundo a divisão, né, quadripartite da história, ela finaliza o período da Idade Moderna e inicia a Idade Contemporânea. A partir da Revolução Francesa, novas formas de organizar o Estado, né, de olhar para o Estado, para as liberdades individuais e para uma série de coisas são modificadas. E a gente precisa estar atento, né, em todo esse movimento, entender o que foi esse processo revolucionário e por que é uma revolução. E a gente precisa entender por que esse Estado precisou se reorganizar, por que precisou se criar novas leis. Foi porque, durante muito tempo na história, entre os séculos XVI e XVII, que se estabeleceu na França uma sociedade de privilégios. Pois é, uma sociedade baseada na divisão de estados ou estamentos, uma sociedade estamental. E o que seria essa sociedade estamental, né, divididas em estados? Seria uma sociedade que tinha uma divisão social, que era uma divisão baseada não em uma condição social que se estabelecia durante a vida, e sim pelo nascimento. Então você já nascia pertencendo a um ou outro estado. E cada estado tinha mais privilégios sobre o outro. Então, o primeiro estado era composto pelo clero, então o clero fazia parte do primeiro estado. O segundo estado era composto pela nobreza e o rei, né? Toda a sua nobreza estava no segundo estado. E o terceiro estado era composto pelo povo, pelos camponeses, pela burguesia, os profissionais liberais, ou seja, a maior parte da população estava no terceiro estado. Para vocês terem uma ideia, naquele período, cerca de 280 mil faziam parte do clero, que era o primeiro estado. 840 mil faziam parte do segundo estado, que era a nobreza. E 27 milhões faziam parte do terceiro estado, onde estava a burguesia, os camponeses, os profissionais liberais, ou seja, o povo. Então, o primeiro e o segundo estado era a menor parte da população. E mesmo assim, eram os estados que tinham mais privilégios. Eram aqueles que pagavam menos impostos, pagavam pouquíssimos impostos. E a grande maioria, que era o povo lá do terceiro estado, era quem realmente pagava os impostos e aquilo que era muito mais pesado e duro, né, para aquela sociedade.
A partir da década de 1780, ou seja, 10 anos a partir do ano 1780, a França vai passar por um período longo de secas. Isso vai arruinar, né, com a produção agrícola daquele lugar. Isso vai tornar a vida ainda muito mais difícil para a população, que fazia toda ela parte do terceiro estado. E com isso, para manter os privilégios, né, com o crescimento e a alta dos preços, para manter esse privilégio do primeiro e do segundo estado, os impostos tiveram que ser aumentados cada vez mais. Isso fez com que quebrasse vários burgueses, várias empresas tiveram que fechar, porque elas não aguentaram com tantas altas nos impostos. E esses impostos eram para quê? Para garantir os privilégios do primeiro e do segundo estado, que eram quem se privilegiava dessa condição e dessa estrutura de sociedade dividida em estados. Um clima de insatisfação geral se alastrou pela França. E o rei da época, o rei Luís XVI, fez o que? Ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Porque ele pensou assim: eu me reúno na Assembleia dos Estados Gerais e vou acalmar a situação. Mas ele estava um pouco enganado. Ele reuniu a população, né, para a Assembleia dos Estados Gerais. Só que a Assembleia dos Estados Gerais ela é representativa de cada estado. Ou seja, o clero tinha um voto, o primeiro estado. O segundo estado tinha outro voto, a nobreza. E o terceiro estado, que era o povo, tinha um voto. Por mais que eles tivessem mais deputados, ou seja, mais representatividade em número, porém eles só tinham um voto. E aí eles acabavam perdendo sempre para o primeiro e o segundo estado. E o primeiro e o segundo estado continuavam estabelecendo os mesmos privilégios. O clima de satisfação continuou. E o que fez o rei Luís XVI? Em vez de ouvir a população, ele resolveu fechar a Assembleia Geral. E aí essas pessoas que estavam lá, né, os deputados que estavam lá na Assembleia Geral, resolveram ir para a sala de Pela. Os deputados do terceiro estado reunidos na sala de jogo de Pela, o jogo de Pela é um tipo de jogo de tênis. Então eles tinham essa sala no palácio e aí eles resolveram se reunir lá e resolveram propor uma nova constituição para a França, uma nova forma de organizar o governo, que não fosse esse estabelecimento de privilégios a partir dos estados. O rei, vendo toda essa revolta, tudo que estava acontecendo, mandou reprimir a revolta. E isso foi a gota d'água para que a população se revoltasse e fosse contra ele. Fosse contra ele de que forma? Eles resolveram eleger um lugar que era símbolo, né, do poder absolutista. Esse lugar que era símbolo do poder absolutista era a Bastilha, uma antiga prisão feudal que nesse período do absolutismo servia para quê? Muitas vezes o rei mandava prender as pessoas lá, as pessoas que eram inimigos políticos dele, que falassem mal dele. Ele mandava prender muitas vezes por carta, olha, bilhetes, né? Ó, manda prender, e muitas vezes as pessoas eram presas políticas sem julgamento, sem nem ter direito à defesa. E por isso a Bastilha era um símbolo daquilo que as pessoas queriam que acabasse, que terminasse. Então, em 14 de julho de 1789, a população vai para a Bastilha e derruba a Bastilha, né? Liberta os presos políticos e derruba a Bastilha, tijolo por tijolo, bota abaixo a Bastilha. E com isso cai todo o entendimento, né? Toda a pompa e circunstância da nobreza naquele período. E se estabelece uma nova forma de governo, a partir da Declaração dos Direitos do Homem. Colocando abaixo a Bastilha, o povo estava demonstrando, né, que estava derrubando um dos símbolos de poder daquele período, desse governo absolutista. Então, a partir da Assembleia dos Estados Gerais, algumas coisas foram abolidas, entre elas o privilégio da nobreza. Esse privilégio ele vai ser abolido pela Assembleia Nacional. Assim como também a servidão, né? Muitas vezes as pessoas acabavam caindo em servidão, quase que uma semi-escravidão, por conta de dívidas que eles tinham com senhores feudais. Então a servidão também é abolida aí nesse período pela Assembleia Nacional. E é estabelecida também aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vinham aí estabelecidos alguns direitos que foram enunciados, ou seja, foram ditos lá durante a Revolução Francesa, que eram necessários
para se ter numa sociedade, né, com uma determinada organização, precisava ter alguns direitos estabelecidos. Entre eles o direito à liberdade, a segurança, a propriedade privada e a igualdade entre todos, né? Então, os ideais lá da Revolução, nesse período revolucionário, são estabelecidos lá nas cores da bandeira tricolor. A tricolor, que é a bandeira atualmente francesa, ela vem dentro dela o simbolismo desses ideais que movimentaram a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como vocês podem ver, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E aí nós vamos ter algumas mulheres que vão estar dentro desse processo revolucionário. Inclusive, em todo o momento da Revolução, elas estiveram presentes, como por exemplo, quando foram buscar o rei no Palácio de Versalhes, as mulheres comandaram todo esse processo. Então, diversas mulheres estavam ali no enfrentamento, né, na luta, dentro desse processo revolucionário. E quando se tem, né, a concretização do processo revolucionário, elas ficaram de fora dessa Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão. Uma declaração de direito para os homens e não para as mulheres. É tanto que Olympe de Gouges é uma pensadora, uma livre pensadora daquele momento, né, uma pessoa que, uma dramaturga que escrevia, ela vai fazer uma declaração dos direitos das mulheres. Ela é uma mulher que viveu naquele período revolucionário, e vai propor uma declaração de direitos das mulheres. Assim como uma inglesa chamada Mary Wollstonecraft, ela vai sair da Inglaterra e vai para a França revolucionária deste período para entender tudo o que estava acontecendo e também vai propor sua declaração de direitos das mulheres. Ela vai propor essa nova declaração que incluísse a mulher em todo esse processo, que desse à mulher alguns direitos necessários, né? Direitos que foram pensados e colocados lá desde o Iluminismo e que elas entendiam também ser necessário às mulheres. Tem-se início, depois desse processo revolucionário, uma espécie de monarquia constitucional. Quando nós falamos, por exemplo, sobre as revoluções inglesas, eu vou até deixar o card aqui para que vocês saibam o que foram as revoluções inglesas, nós falamos sobre esse processo de estabelecimento de uma monarquia baseada numa constituição, né, uma monarquia constitucional. E lá na França, nesse período, se estabelece uma monarquia constitucional. Então, continuava a figura do rei, mas ele precisava seguir a Constituição. E ele não podia mais criar leis como ele quisesse e, né, desse da telha de fazer. Ele não podia mais fazer isso. Agora ele precisava seguir, né, os entendimentos dos deputados, das pessoas que eram eleitas pelo povo, e seguir essa maioria a partir da Constituição, né, sempre estando abaixo da Constituição. Ele não podia mais criar leis, botar em prática as leis que ele quisesse. E nesse período é estabelecido o voto censitário. O voto censitário era estabelecido por a questão de renda. Então, os burgueses que lideraram o processo revolucionário colocaram esse item da renda, já que eles eram burgueses, né, principalmente alta burguesia e média burguesia, que já tinha tido muito lucro, né, com a questão do desenvolvimento do comércio, e já estava no início do processo da industrialização, então eles estavam se desenvolvendo e ganhando muito dinheiro. Eles colocaram isso, essa ideia do voto censitário, que acabava excluindo 85% da população, que não tinha direito de votar. Porque como o voto era por renda, 85% da população não tinha o direito de votar e de ter os seus representantes. Para completar tudo isso, todo esse caldeirão, né, efervescente de coisas, o rei começou a conspirar contra a revolução, porque ele queria os direitos dele de volta, porque ele dizia que ele tinha o direito divino de governar. Então ele começou a chamar exército de outros países para invadir, né, a França e tomar o poder para ele, para que tivesse força e voltasse ao poder. Ele tentou inclusive fugir da França, só que ele foi preso na fronteira já para passar, né, para outro país. Ele foi preso, foi levado de volta para Paris. Em Paris o rei não teve mais, né, sossego, né, porque os revoltosos ficaram ainda mais incendiados, mais revoltados contra ele, porque começaram a acusar ele de quê? De traidor, né, de traidor, de conspirador contra a revolução que estava em curso. Os revoltosos se reúnem e fazem uma nova
Constituição para a França, na Convenção Nacional. Se estabelece o voto universal masculino e se acaba com a monarquia. Estabelece a república na França e acaba com todo o poder que o rei tinha até então. São estabelecidos aí nesse processo 4 grupos políticos. Esses grupos políticos eles vão aí duelar pelo poder. Então todo o processo revolucionário ele tem o estabelecimento de diversos lados aí na composição política. E é desse início aí que vamos ter o estabelecimento dessa ideia de esquerda e direita. Por exemplo, se sentavam mais à direita da Assembleia, né, Nacional dessa república, desse início da República Francesa, os girondinos. Os girondinos eles eram a alta e a média burguesia. Eles queriam o estabelecimento do voto censitário, queriam a continuidade de alguns tipos de privilégio, da propriedade privada. E os girondinos eles se sentavam mais à direita dessa Assembleia Nacional, por isso que vem daí a ideia da direita, né? Então eles eram mais a alta burguesia e a média burguesia, que queriam esse estabelecimento desses ideais aí para eles. Sendo que eles não queriam a participação popular na Revolução. Eles queriam que eles conduzissem o processo. Do lado mais à esquerda estavam os jacobinos. Os jacobinos liderados, né, por Robespierre. E eles eram a pequena burguesia. E eles tinham a ideia de que tinha que ter participação popular no processo revolucionário. Existia também um grupo chamado de Cordeliers. Eles eram contra, né, a propriedade privada, eles queriam que tivesse uma reforma agrária, distribuição de terras para a população. E eles eram liderados por Danton e por Marat. Inclusive Marat ele era uma pessoa que escrevia, né, um jornal, que era o amigo do povo, né, esse é o título que ele utilizava, e acabava inflamando muito as pessoas para se fazer parte ali na Revolução. Então eles eram mais radicais, né? Eles queriam mesmo a reforma agrária, queriam a distribuição de terras pela população, e eles eram chamados de cordeliers. Entre um lado e o outro estava a planície. O que era a planície? A planície é aquela que se movimentava de acordo com a necessidade. Se um lado estava mais propício para ela se colocava daquele lado. Se o outro estava mais propício, eles colocavam daquele lado. Inclusive, a gente pode fazer até uma comparação, né, com os dias atuais. Quando a gente olha para o nosso processo político, né, a política que a gente tem, do que é direita, do que é esquerda, e daqueles que ficam, né, migrando entre um lado e outro, e a gente vê, desde o processo revolucionário francês até os dias atuais, estes elementos. Onde foi que eles nasceram? Obviamente que tem suas diferenças, né? Tem as suas mudanças e permanências, mas que a gente pode pensar e traçar esse comparativo entre um momento e outro da história. Em 1793, o rei Luís XVI, né, foi condenado à morte e ele foi morto em praça pública, porque embora ele tivesse o apoio dos girondinos, os jacobinos não apoiavam ele. E a grande maioria, né, a força popular, não queria mais ele no poder. E para terminar e acabar com esse símbolo do absolutismo, ele foi executado em praça pública. E com essa força dos jacobinos e toda a participação popular, Robespierre ascende ao poder. Ele passa a governar a França naquele período revolucionário. Para ter cada vez mais o apoio da população, Robespierre fez o quê? Ele faz uma divisão de diversas terras que foram confiscadas da nobreza para a população. E isso ele vai ter cada vez mais o apoio da população, né? Em volta daqueles ideais que ele tinha. Para completar tudo isso, um dos grandes líderes revolucionários, o Marat, foi assassinado por uma representante dos girondinos, uma pessoa que fazia parte do grupo dos girondinos. E isso inflamou ainda mais a população, né, contra aqueles que eram contrários à revolução. Mas aí veio o período de terror e a França ficou com muito medo. O que foi o período do terror? Durante esse período, quem era contrário à revolução era perseguido. E muita gente que às vezes não era nem contrário, não tinha falado nada, estava sendo levado para ser executado em praça pública. Então isso causou um clima de terror e de agonia durante esse período, né, para essa população. Vários líderes foram guilhotinados em praça pública durante esse período. E isso acabou sendo jogado contra os próprios jacobinos.
Porque como eles criaram todo esse clima de terror, de medo, de pânico, as pessoas não queriam mais eles no poder. E isso abriu espaço para quem? Para os girondinos, para que os girondinos regressassem ao poder e mandassem prender os líderes jacobinos. E aí, nesse período, a revolução acaba indo contra o próprio Robespierre. É ele que incitou tanta gente contra, que dizia que não eram a favor da revolução, ele mesmo acaba, né, sendo executado pelos girondinos. Os girondinos conseguem reverter todo esse entendimento e leva, né, o Robespierre para ser executado. E aí começa um período de governo chamado de diretório. Durante o diretório, você tinha 5 representantes. E esses 5 representantes dos deputados acabavam governando durante um determinado período. E durante esse período, os jacobinos, por muitas vezes, tentaram tomar o poder desse diretório. Eles tentaram, de alguma forma, se estabelecer novamente no poder. E aí, nesse processo, vai ascender ao poder uma figura que ficou muito conhecida durante o período de tomada, né, da França e de defesa da França contra as outras nações que quiseram restabelecer a monarquia na França. Um líder militar chamado Napoleão Bonaparte. Mas essa história do Napoleão vai ficar para outra aula, porque eu não tenho condições ainda de tratar do Napoleão, né, da era napoleônica. E esse final do processo revolucionário se dá aí, quando no 18 Brumário, Brumário era um mês, né, do calendário revolucionário, eles estabeleceram inclusive um novo calendário, os revolucionários, com outros nomes de meses, e durante o 18 Brumário, Napoleão dá um golpe e toma o poder na França. E a partir daí se estabelece a Era Napoleônica, a era em que Napoleão governou sobre a França. E isso nós teremos em uma outra aula, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a Revolução Francesa, sobre o estabelecimento dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e entendido que o processo revolucionário não foi um elemento fácil, né? Não foi do dia para a noite, foi um processo que passou durante muito tempo, durante muitos anos, e que levou a França, né, a ter um tipo de governo como tem hoje. Hoje a França é uma república. Então foi a partir desse processo revolucionário que acabou com a monarquia absolutista e deu início a uma nova forma de governo. Mas não foi uma forma de governo que se instaurou de forma fácil, né? Teve todo um processo revolucionário que não foi fácil, certo? E que nós tratamos aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se vocês gostaram, deixe seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha. Não esquece também de deixar os seus comentários. Coloquem aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, podem colocar aí nos comentários, tá certo? Estamos aqui para responder os comentários de vocês, tudo aquilo que vocês colocam. A gente sempre tira um tempo para observar tudo que vocês colocam aí pra gente, certo? E lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, aperta aí o sininho para que você sempre seja lembrado quando tiver aqui uma aula nova no canal Nilu, Professores de História. A gente se encontra aí na próxima aula.